Bom, potência com expoente negativo. Eu quero que você pegue a ideia que é o seguinte: expoente negativo ele vai indicar o inverso, ou seja, escrever como fração. Assim, ó, se eu tenho 2 elevado a menos 3, ok? Você vai escrever como fração o inverso, ó, o numerador 1, tá bom? E o 2 elevado a 3 fica positivo, ok? Então isso é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 3, que é 2 ao cubo, né? Que dá 8, não é isso? Dá 8. Olha, se eu tenho aqui 2 elevado a menos 3, eu vou inverter, colocar a fração no numerador 1, né? E aqui ó, vai ficar positivo, tá bom? Então, só vou repetir, vou resolver isso aqui. 3 ao quadrado dá 9, ok? Então é o mesmo que 1 nono, ok? Então é o seguinte, olha, com base 10, você vai fazer o mesmo procedimento. Vai inverter, vai ficar 10 ao quadrado, né? Positivo. Que isso é o mesmo que 1 sobre 100. 1 sobre 100. Em algumas situações, está se escrevendo também esse número na forma decimal, né? Ou seja, você tem aí 1 centésimo. 1 centésimo você vai escrever como? Ó, 1 centavo, né? 1 centésimo. Você tem que observar um detalhe que é bem simples, que é o seguinte, ó. Se eu tenho a base 10, olha, eu pego o número 1 e vou contar para a esquerda casas decimais, para a esquerda, ó. Então eu começo a contar assim, do 1, ó. Aí eu conto, começa do 1. 1, 2. Aí eu coloco 0, tá bom? Aí eu já tenho duas casas. Para separar essas duas casas, eu coloco 0 com a vírgula, ok? Então, ao invés de você fazer todo esse procedimento, né? Você pode também já fazer esse que eu estou falando. Você pega ó, o 10, né? Então você pega o número 1 e você conta para a esquerda duas casas decimais. Então você vai 1 e 2, você coloca o 0, né, para fazer. Aí você ficou com duas casas decimais. Para separar ela, você coloca a vírgula, né? E o 0 aqui, ó. Tá ok? Olha só aqui um outro exemplo, ó. Se eu tiver 10 elevado a menos 3, ó, você coloca o 1, aí eu tenho aqui menos 3, você vai deslocar para a esquerda 3 casas, então ó, começa daqui, ó, 1, 2, 3, então ó, coloca o 0 no lugar das casas que tá vazia, tá bom? Ó, coloca o 0, aqui já tenho 3 casas decimais, tá bom? Só que para separar essas casas eu vou ter que colocar a vírgula, e não vai poder ficar a vírgula sozinha assim sobrando, tem que colocar o 0 aqui, ó. Tá ok? Você pode fazer esse procedimento aí, tá bom? Quando os números com potência for de base 10, ó, expoente negativo, você vai deslocar, só repetir o número 1 e vai deslocar a vírgula para a esquerda, tá bom? Ok, você vai fazer esse outro exemplo, eu vou colocar aqui, ó, menos 5. Ao invés de fazer todo esse procedimento aqui, ó, escrever na fração e escrever assim, você pode dar o resultado assim também, na forma de fração ou na forma decimal, tá bom? Olha aqui, ó. Se você for fazendo a forma de fração, olha como é que ela vai ficar. Elevado a 5, né? Aí você ia ter o quê? 1 sobre. Olha. Como aqui ele está positivo, vou só acrescentar as 5 casas para a direita com os zeros. 1, 2, 3, 4. Ó. Aí você basicamente tem 10, 1,
2, 3, 4 e 5. Pronto. Esse número aqui, enorme, se você for escrever ele na forma de fração, dividir 1 por isso aqui, você tem 1/100 milésimos. É muito, né? Um número muito enorme aí. Mas você poderia ter feito logo assim, ó. Se for escrever na forma decimal. Ó. Então tem 5, né, negativo, você vai deslocar 5 casas para a esquerda. Aí você conta 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Aí no final você bota a vírgula e bota o 0 para separar. Então ficou 0,00001. Tá bom? Ok. Então vai fazer atividade. Boa sorte. Qualquer dúvida, nós falaremos no Meet.